Olá, meu povo! Mais uma vez juntos, mais um artigo da Lei 8.112. No vídeo passado, nós tratávamos a respeito da reintegração. Hoje nós vamos falar de mais um instituto de provimento, que é a recondução. O artigo 29 ele é responsável por tratar deste assunto. Vamos então trazer o conceito, as hipóteses de recondução, quando isso vai acontecer, e também resolveremos uma questão acerca desta matéria. Aí vamos conjugar nessa questão o assunto tratado sobre reintegração e recondução para fecharmos com chave de ouro e avançarmos no próximo vídeo. Combinados? Então veja, recondução. A palavra nos traz muitos conceitos que estão ali interligados. Reconduzir um servidor, quando isso vai acontecer? Veja só a situação que nós temos. Recondução é o retorno do servidor estável. Então essa é a primeira informação fundamental. É qualquer servidor que vamos reconduzir? Não, é um servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Suponhamos que João ele era técnico judiciário à área administrativa. Bom, ele realizou um concurso, foi empossado para analista judiciário à área administrativa. É um servidor estável. Suponhamos que durante o estágio probatório, ele não deseja mais aquele cargo pelo qual foi empossado, analista judiciário da área administrativa. Suponhamos que nos dois casos, para o TRE Tocantins. Neste caso aqui, que é uma das hipóteses de inabilitação em estágio probatório, quando ele estava em estágio probatório para analista judiciário área administrativa, ele quis desistir. Não gostei, quero voltar. Né? Então vai o cão arrependido querendo voltar para técnico judiciário área administrativa. Ele pode ser reconduzido? Sim, porque ele era um servidor estável como técnico judiciário área administrativa, tomou posse para analista judiciário e durante o estágio probatório não se interessou mais. Desistiu, deseja desistir daquele cargo. Então uma das hipóteses de recondução para o cargo anteriormente ocupado é na inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo. Tem duas situações. Ele foi reprovado em estágio probatório ou deseja desistir daquela situação que ele está naquele momento. A segunda situação é de reintegração do anterior ocupante. Veja só, aqui está o cargo X. Pedro ocupava o cargo X. No entanto, ele foi demitido. Beleza. O cargo de Pedro ficou o quê? Vago. Desta forma, o que acontece? Maria, que ocupava um cargo Y, ela passou a ocupar o cargo X de Pedro, que foi demitido. Só que a demissão do Pedro, ela foi indevida. Uma vez que a demissão foi indevida, Pedro tem que reintegrar esse cargo X. Uma vez que Pedro tem que integrar esse cargo X e Maria estava ocupando esse cargo X, Maria é o quê? Reconduzida ao seu cargo de origem, ao seu cargo que pertencia anteriormente. Então, a recondução ela decorre de duas formas: inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante, que no caso da situação hipotética, o Pedro voltou a ocupar seu cargo. Né? E uma das informações importantes é que, em regra, a recondução ela é feita através de um mesmo regime jurídico. Então, veja, nessa situação YX aí, era o mesmo regime jurídico, suponhamos 8.112, e na mesma esfera administrativa, suponhamos que eram dois cargos na esfera estadual. Apesar de ter situações de esferas diferentes, de regimes jurídicos diferentes, não vamos entrar nessa situação. Para a prova, lembrando, mesmo regime jurídico e mesma esfera administrativa, certo? Aí veja só a previsão do artigo 29, parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem,
o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30. Então, olha só, Maria não ocupou o X, aí ela não teve que voltar, só que o cargo Y dela estava ocupado. Então, temos que observar o artigo 30, porque esse servidor, Maria no caso, ela vai ser aproveitada em outro cargo, conforme dispõe o artigo 30 que trabalharemos. Veja o artigo 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, a palavra-chave desse artigo 30 é atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Certo? Vamos resolver uma questão que caiu em 2004, TRT da 22ª Região, Piauí. Após regular processo disciplinar, Aristóteles Mendes, servidor estável, olha uma das regrinhas para recondução, foi demitido do cargo de técnico administrativo que passou, então, a ser ocupado por Hércules Júnior, também detentor de estabilidade. Trabalhamos com aquela situação de Maria e Pedro, né? Posteriormente, decisão administrativa invalidou a penalidade de demissão acima mencionada. Se invalidou, no caso Aristóteles que foi demitido, ele será o quê? Reintegrado. Em virtude desse fato, Aristóteles foi reinvestido no cargo de técnico e Hércules retornou ao cargo anterior. Essas duas formas de provimento descritas correspondem respectivamente a, no caso do Aristóteles, ele será reintegrado e o Hércules será reconduzido. Qual que é a resposta para essa questão? Letra E. E assim a gente fecha o artigo 29 sobre recondução. Voltamos no próximo vídeo avançando na Lei 8.112. Até mais.